Boa noite. Boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro dá posse ao general Braga Neto, novo ministro da Casa Civil. Onyx Lorenzoni assume a pasta da cidadania. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Rio multa a SEDAI em mais de 5 milhões de reais por falha nos hidrantes usados no incêndio que destruiu o Museu Nacional em 2018. E veja também. Operação Luz da Infância cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão em 12 estados e em mais 4 países. O objetivo é combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma colisão de trens deixa 70 feridos no Recife. A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro em um condomínio clube em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. A operação da Polícia Civil contou com o apoio do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Os agentes tinham como objetivo cumprir 5 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão contra uma organização criminosa. Na ação, 2 pessoas foram detidas em Itaipava, distrito de Petrópolis, na região serrana. Também ocorreram buscas em Copacabana, na zona sul do Rio, mas os alvos estão foragidos fora do Brasil. Os integrantes da quadrilha seriam membros de uma mesma família. Na casa dos investigados foram apreendidos muitos documentos do Laje Country Club, foi apreendido joias, carros, celulares e também armas de fogo. De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso é acusado de se alternar na direção de um condomínio clube em Itaipava, onde praticavam crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que os suspeitos chegaram a sacar cerca de R$1 milhão de uma conta bancária do condomínio para uso pessoal. Apenas um dos sócios investigados chegou a movimentar R$4 milhões na conta pessoal. O grupo também contratava funcionários fantasmas e emitia falsas notas de prestações de serviço. Esse dinheiro era lavado através da alternância de poderes nesse condomínio e lavado e gozado pela organização criminosa, que vivia uma vida de luxo incompatível com a renda familiar formalmente deles. Mais de 60 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 trens no Recife que paralisou 19 estações e mudou completamente a rotina de quase 100 mil pessoas. Um trem lotado de passageiros estava parado na estação Ipiranga, da linha Centro. A outra composição surgiu no mesmo trilho. O acidente foi por volta das 5h30 da manhã. Mais de 60 pessoas tiveram ferimentos leves. 19 estações foram fechadas. Houve reforço na quantidade de ônibus para suprir a demanda de passageiros. O metrô do Recife conta com 2 linhas principais, a Centro e a Sul, que transportam diariamente cerca de 400 mil passageiros ao longo de 70 quilômetros de extensão da rede metroviária. Panes elétricas e a falta de segurança estão entre as queixas principais relatadas diariamente pela maioria dos usuários. Dentro do metrô não há segurança não. Você entra em qualquer vagão, ele não tem nenhuma segurança, é à vontade. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil e pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife. Olha, são várias hipóteses: falha humana, falha de equipamento, vandalismo, ação externa, ação interna. Então, na verdade, a gente vai ter que... Tem muita coisa para a gente avaliar. Nós temos, na verdade, um evento diferente, um evento que nunca aconteceu no nosso sistema. Cerca de 800 quilos de maconha foram apreendidos esta madrugada na BR-251 em Montes Claros, norte de Minas Gerais. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. O caminhoneiro foi preso junto com o motorista de um carro, suspeito de escoltar essa carga. Os 2 confessaram aos policiais que receberam dinheiro para levar a droga até a cidade de Guanambi, na Bahia. O caminhoneiro teria recebido R$6 mil e o comparsa R$5 mil. Infelizmente, o Brasil está perdendo e feio a guerra contra as drogas. Maconha, cocaína, crack e outras abominações podem ser encontradas facilmente em quase toda a esquina. Enquanto isso, o país continua sem uma política que mereça esse nome
de prevenção, repressão ao tráfico e tratamento de drogados. Isso é uma vergonha. Em Fortaleza, 2 homens foram flagrados por câmeras de monitoramento da polícia pichando um imóvel. Um deles estava com uma bolsa utilizada para entregar pedidos via aplicativo. As imagens mostram a dupla chegando ao local em uma moto. Um deles está com uma bolsa para realizar entregas por um aplicativo. Os suspeitos tiram os sprays da bolsa e começam a pichar o muro do imóvel. Esse homem sobe no telhado e continua as pichações no alto do estabelecimento. Alguns minutos depois, os policiais chegam e pegam os 2 em flagrante. Os homens, com idades de 22 e 34 anos, foram autuados por crime ambiental. Um deles também foi indiciado por posse de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais foram avisados da ocorrência por operadores que monitoravam a área por meio das câmeras de segurança. Não são apenas crianças Peralta, são 2 marmanjos, 2 cavalões, que além de serem punidos criminalmente, deveriam pagar pelos danos causados. São indivíduos incapazes de um convívio sadio em sociedade. São sociopatas da pior espécie. Penas duras e aplicadas mesmo farão esses imbecis pensar 2 vezes antes de danificar a propriedade pública e particular. E uma cena revoltante foi gravada por uma câmera de segurança em São Paulo, na Zona Leste. Um homem foi flagrado dentro do quintal de casa, arremessando o cachorro por cima do portão. O pior é que a cena de maus tratos se repetiu. O animal caiu na rua, mas voltou para casa, para o quintal, e foi arremessado novamente. Os vizinhos registraram um boletim de ocorrência contra Rodrigo Camori Dalla Justina, que trabalha em uma marcenaria. O agressor compareceu à delegacia e disse que a esposa dele foi mordida pelo cachorro. Depois da denúncia, ele aceitou doar o cachorrinho para uma ONG. O trato que um ser humano dá aos animais revela o seu caráter. O que esse indivíduo fez com esse pobre cão é de uma crueldade sem limites que precisa fazer com que ele passe algum tempo no Chilindró, lugar de bandidos e também de determinados cafajestes. O dia 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. De acordo com a Associação Mundial de Saúde, o consumo excessivo de álcool é a 7ª maior causa de mortes no planeta. Este centro de reabilitação na Zona Sul de São Paulo busca tornar mais leve o tratamento de pessoas que sofrem da doença do alcoolismo. Nos intervalos das atividades terapêuticas, a turma compartilha suas experiências à beira da piscina, a fim de se recuperar ou se prevenir da doença. No mundo deles aqui, eles são responsáveis por algumas coisas. Por exemplo, arrumar a cama, são eles que arrumam. Existe a função do copeiro. Isso tudo não é uma necessidade deles trabalharem aqui dentro, mas sim de funções terapêuticas para dar essa relação onde eu saio do mundo de álcool e drogas e começo a ter uma relação com pessoas. O alcoolismo é a doença que mais impacta na família e no trabalho. Apesar de perder um emprego, dos problemas de saúde que vão surgindo e de outras consequências da doença, a pessoa que abusa do álcool nem sempre se convence a procurar ajuda e abandonar o vício. O Alcoólicos Anônimos é a maior instituição sem fins lucrativos de apoio a quem quer deixar de beber do mundo. São 4.500 grupos espalhados só no Brasil, com mais de 10.000 reuniões semanais. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber, mesmo que seja duro. Voltei a beber e dei muito mais problema do que eu tinha dado já. Essa doença, ela progride. É uma progressão que leva à morte ou à insanidade, deixa louco, né? De acordo com levantamentos do AA, 87% dos frequentadores são homens.
A faixa etária que mais procura a instituição tem entre 51 e 60 anos. E o principal motivo para o pedido de ajuda é a pressão dos familiares. Isso acontece em 43% dos casos. Para esta psicóloga, o trabalho de prevenção é essencial para lidar com o problema do alcoolismo e suas consequências. Muitas empresas já realizam isso, maior trabalho de prevenção em escola, maior trabalho de prevenção junto à sociedade. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro multou a SEDAI por falha nos hidrantes usados para combater o incêndio que destruiu o Museu Nacional em 2018. A Agenersa multou em R$ 5.600.000 a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A agência constatou que, na época do incêndio, em setembro de 2018, a SEDAI não fez a manutenção dos aparelhos e a vazão da água não chegava a 100 litros por minuto, bem menos do que o ideal considerado, que é de 600 litros por minuto. A falha na prestação do serviço dificultou o combate às chamas pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, a pressão dos hidrantes é de responsabilidade da SEDAI. A agência ainda determinou que a companhia apresente relatórios de manutenção de todos os hidrantes ligados à rede e o resultado dos testes da pressão de cada aparelho. A SEDAI pode recorrer da decisão. Estamos diante de um verdadeiro crime. Crime contra o patrimônio e contra a cultura. Os bombeiros foram impedidos de realizar corretamente o seu trabalho por inépcia da SEDAI, que não se cansa de mostrar a sua incompetência. Com a palavra, o governador Witzel, do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, um dos carnavais mais animados do país tem sido o de Belo Horizonte. A folia na capital mineira arrasta tanta gente que a cidade já é a segunda do país mais procurada pelos foliões. Para quem gosta do carnaval de rua, a maior atração na capital mineira são os blocos. Neste ano serão mais de 450 desfiles. As escolas de samba também têm espaço na folia de BH. No barracão da Canto da Alvorada, adereços e fantasias recebem os últimos ajustes. Já é uma história que vem acontecendo em Belo Horizonte e cada ano cresce muito mais. Com tantas atrações, o número de foliões não para de aumentar. Passou de 1,5 milhão em 2015 para mais de 4 milhões em 2019. Esse ano a expectativa da prefeitura é ainda maior, 5 milhões de pessoas nas ruas. Com quase 90% das acomodações reservadas, esse hotel vai receber turistas dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Dinamarca. Todos os dias nós teremos atividades focadas nesse público. Nós vamos ter campeonato de Just Dance, que é um videogame que vai ensinar qual a coreografia do carnaval. Os hóspedes terão a oportunidade também de saborear bebidas especiais, drinks temáticos inspirados em conhecidas marchinhas de carnaval. Tem o Mamãe Eu Quero Mamar, Cachaça Não É Água e a Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Para dar energia mesmo para a folia. Seria o Pipa do Vovô, porque ele é um drink à base de catuaba, energético e o pó de guaraná, que é um drink que vai te dar aquela força. Certeza mesmo é que o Carnaval de BH já é o segundo mais procurado por foliões. De acordo com a Associação Brasileira das Agências de Viagem, a capital mineira superou Salvador e São Paulo e agora fica atrás apenas do Rio de Janeiro. Os melhores retornos são de quem vem de fora e que fala que gosta tanto da cidade que opta por voltar. A chuva ainda tem causado transtornos nas cidades mineiras. A Gabi de França tem mais informações e a previsão do tempo para todo o país. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva voltou a causar estragos em várias cidades do sul de Minas. A gente vai ver imagens aí do temporal que caiu ainda de madrugada. Pela segunda vez nessa semana, os rios e córregos transbordaram. A água invadiu avenidas, ruas e casas. Muita gente precisou deixar a casa ainda de madrugada. Olha só as ruas alagadas. Esse muro não resistiu à força d'água e desabou. E nessa casa, a água atingiu 1 metro de altura e provocou aí um verdadeiro prejuízo para essa família. E olha, na
Nas próximas horas ainda tem previsão de chuva forte sobre o estado de Minas Gerais. A chuva também se espalha em São Paulo, mas mais para o período da tarde. O tempo fica seco e ensolarado o dia todo no leste de Minas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Cariocas terão aí, além de um sol de rachar, muito calor amanhã, 33 graus de máxima. Em Belo Horizonte o sol predomina o dia todo, máxima de 31 graus. Na capital paulista o dia vai ser parecido com hoje, muito sol, calor de 31 graus e podem ocorrer pancadas no período da tarde, chuva que pode causar transtornos. Alerta para temporal no Nordeste continua na faixa norte da região. Essa chuva forte, o tempo fechado deve atingir aqui desde Natal no Rio Grande do Norte até Belém no Pará. Tempo instável com muitas nuvens e chuva no decorrer do dia na costa da Bahia. A gente vai lá para Fortaleza, onde tem alerta para temporal novamente amanhã. Mesma coisa na quinta-feira, chuva forte com raios, máxima de 30 a 31 graus. Em Salvador, a chuva não deve ser tão forte, mas é aquela chuva que dura o dia todo, tempo bastante instável, carregado, máxima de 30 graus amanhã e de 32 na quinta-feira. O clima é parecido no sul do Brasil, a frente fria vai deixar o tempo carrancudo, bastante carregado e chuvoso, desde o norte gaúcho até o sul do Paraná. No extremo sul gaúcho, o tempo fica firme. E olha, essa frente fria aqui vai avançar em direção ao sudeste, por isso eu já adianto que no Carnaval os Foliões, olha, vai ter chuva e queda de temperatura, friozinho. Em São Paulo, só para a gente ter uma ideia, depois de um dia de bastante sol e calor de 31 graus na quinta-feira, a madrugada de sábado para domingo a temperatura cai para 15 graus de mínima e não passa dos 20. Mas antes desse frio chegar, a quarta-feira promete ser de bastante calor em todo o Brasil, 32 graus em Vitória com muito sol. Em Cuiabá o dia já começa com 28 graus e à tarde chega aos 35 graus. No decorrer da semana eu vou te atualizando aqui a previsão do tempo. Te vejo amanhã, hein? Até lá. Tchau, tchau. O presidente Jair Bolsonaro disse que irá pedir uma perícia independente sobre a morte do ex-policial do BOPE do Rio de Janeiro e acusado de envolvimento com a milícia, Adriano da Nóbrega. O advogado da família de Adriano também quer realizar uma perícia independente para esclarecer o que ele chamou de uma coleção de estranhezas. O advogado da família do ex-capitão do BOPE convocou jornalistas em Brasília para falar sobre o caso. Paulo Catapreta disse que entrou com pedido na Justiça para que o corpo de Adriano da Nóbrega seja mantido em câmara fria para ser preservado e pediu uma perícia independente para esclarecer uma série de dúvidas sobre a morte do ex-policial. Para ele, a versão oficial de que Adriano morreu em uma troca de tiros com a polícia baiana tem elementos inconsistentes. Há marcas no corpo que, segundo nos parece, e alguns peritos que consultamos têm entendido assim também, que são absolutamente incondizentes com a versão oficial de uma troca de tiros. Há uma marca no peito que há de ser esclarecida, há um corte na parte superior da testa aqui que há de ser desvendada e esclarecida por meio desses exames oficiais, sem dúvidas, não estou tirando credibilidade ainda de qualquer laudo oficial, não, mas nós queremos nos assegurar com os nossos peritos também que, de fato, isso pode ter ocorrido dessa forma mesmo. Adriano da Nóbrega, acusado de envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro, foi morto no último dia 9 de fevereiro na cidade de Esplanada, na Bahia, em uma operação da Polícia do Estado. Ele estava foragido há cerca de um ano após a operação do Ministério Público para prender integrantes da milícia de Rio das Pedras. O ex-policial do BOPE chegou a ser homenageado por Flávio Bolsonaro na época em que Flávio ainda era deputado estadual. O atual senador também empregou familiares de Adriano no antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro afirma desconhecer as suspeitas contra Adriano. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com a condução das investigações da morte do ex-policial e disse que já tomou providências para pedir uma perícia independente sobre a morte de Adriano da Nóbrega. E os peritos alegaram ali que, pelo que tudo indica, tiro fora queima-roupa, então foi queima de arquivo. Interessa a quem é queima de arquivo? A mim? A mim não. A mim de zero. O que é mais grave agora? Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso você não tem como buscar até quem sabe quem matou a Marielle, né? Jair Bolsonaro também afirmou que o procedimento vai garantir que não sejam alteradas possíveis provas. Eu quero uma perícia insuspeita. Por quê?
Nós não queremos que sejam inseridos áudios no telefone dele ou inseridos conversações via WhatsApp, é só isso. Assim como já havia feito no fim de semana, quando trocou acusações com o governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, Bolsonaro voltou a questionar a ação da Polícia Militar da Bahia, que terminou com a morte de Adriano da Nóbrega. Mais uma vez, o presidente citou os assassinatos do também petista e então prefeito de Santo André, Celso Daniel, e da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. A quem interessa não desvendar a morte da Marielle. Os mesmos que não interessam desvendar o caso do Celso Daniel. Foi exatamente os mesmos. Uma perícia independente vai dizer que se ele foi torturado, se não foi, a que distância foram os tiros. E tinham dezenas de pessoas cercando uma casa. A conduta não é essa. A conduta é cercar e buscar negociação para ver se render. Estão se falando muita coisa, né? A gente vê na mídia, terceiros informes. Então, para esclarecer a verdade, uma perícia independente. O Ministério Público da Bahia pediu que o corpo de Adriano da Nóbrega seja mantido no IML do Rio de Janeiro até que seja feito um novo exame pericial para esclarecer as circunstâncias da morte dele. Esses fatos envolvendo a morte desse ex-capitão miliciano merecem melhor esclarecimento. E não é a discussão meramente política com a opinião de um e de outro ou bate-bocas que vão botar essa história a pratos limpos. Só uma investigação bem feita e especialmente um trabalho técnico de perícia podem resolver. Podem e devem resolver. Doa a quem doer, custe o que custar. Tomou posse nesta tarde o novo ministro da Casa Civil. General Braga Neto substituiu Onyx Lorenzoni, que foi deslocado para o desenvolvimento social. As mudanças na Casa Civil ocorreram depois de muito desgaste do antigo titular da pasta e agora ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ele perdeu várias funções e, em menos de uma semana, teve 3 assessores próximos demitidos pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Mas como Lorenzoni é um apoiador antigo do presidente, a solução foi mudá-lo de ministério. Ao tomar posse no novo cargo, ele fez referência ao episódio. Quando voltei, porque administramos uma dificuldade, a imprensa me cercou e perguntou: ministro, o senhor está perdendo poder? Eu disse: meu amigo, aqui ninguém tem fome de poder, não. Nós temos fome de servir. E é com este princípio, presidente, de lealdade, de fome de servir ao Brasil, inspirado no senhor, que nós vamos continuar a nossa tarefa. No Ministério da Cidadania, um dos principais desafios de Lorenzoni será reorganizar o Bolsa Família. O programa não está recebendo novos beneficiários e o Ministério Público Federal já questionou a pasta o que está sendo feito para garantir a adesão de todos aqueles que têm direito ao benefício. Já na Casa Civil fica o general Braga Neto, que foi o interventor federal no Rio de Janeiro durante o governo de Michel Temer. A mudança na pasta consolida o predomínio de militares no entorno mais próximo do presidente. Não me faltarão empenho, abnegação, lealdade, disposição de continuar e a contribuir para o engrandecimento do nosso país. Durante a cerimônia, Bolsonaro também fez referência ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e admitiu ter cometido alguns erros no passado. E ele sofre ataques muito mais pela sua competência do que possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muito no passado. O Paulo não pediu para sair, mas eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. Bolsonaro ainda mandou um recado para o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que estava presente na cerimônia. O governo precisará dos parlamentares para promover reformas importantes, como a tributária e a administrativa. Segundo Bolsonaro, Osmar Terra, que foi demitido do Ministério da Cidadania e reassumiu o cargo de deputado federal, vai ajudar nessa comunicação. Davi Alcolumbre, precisamos fortalecer o nosso relacionamento, assim como vocês, para conosco. Osmar Terra nos ajudará e muito nessa missão. Após a cerimônia de posse, em um evento fechado, o presidente Bolsonaro participou do lançamento do programa Brasil Mais, que tem o objetivo de aumentar a produtividade de pequenas e médias empresas.
Você viu aí, em meio à troca de comando de vários ministérios, o presidente Jair Bolsonaro dizendo hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fica em seu governo até o último dia. Agora à noite, o presidente marcou uma reunião em caráter de urgência com Paulo Guedes, o general Augusto Heleno e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Para participar dessa reunião, o presidente acabou saindo da cerimônia do lançamento do programa Brasil Mais. A greve dos petroleiros completa hoje 18 dias. E apesar da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que classificou a greve como ilegal, funcionários fizeram um protesto hoje no Rio de Janeiro. Desde cedo, petroleiros fizeram um ato no centro do Rio de Janeiro. Mais de 20 mil trabalhadores de várias partes do país foram mobilizados. Ontem, o ministro Ives Gandra, relator da ação sobre a greve dos petroleiros no Tribunal Superior do Trabalho, atendeu o pedido da Petrobras e considerou a paralisação como abusiva e ilegal. Ele autorizou que a empresa faça cortes de salários, sanções disciplinares e demissões por justa causa. A greve começou no dia 1º de fevereiro. Uma das reivindicações dos funcionários é a suspensão das demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, uma subsidiária da estatal. Depois de 18 dias de greve, o pedido foi atendido, pelo menos provisoriamente. No final da tarde, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná suspendeu as demissões até o dia 6 de março. A Petrobras disse que já notificou as entidades sindicais da decisão e aguarda que todos os empregados retornem às suas atribuições imediatamente. Hoje à tarde, representantes dos petroleiros e dos sindicatos se reuniram com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, para negociar um possível acordo para o fim da greve. O dólar segue em trajetória de alta por causa do impacto do surto de coronavírus na China. Hoje, a moeda norte-americana subiu mais 0,66%, cotada a R$ 4,35. Só neste ano, e estamos no final de fevereiro, o dólar acumula uma valorização de mais de 8%. Muitos brasileiros estão preparados para lidar com imprevistos financeiros e nem têm o hábito de investir. Mas como guardar dinheiro em tempo de crise e desemprego? A tecnologia pode dar uma ajudinha. Viver no limite do orçamento tem sido a realidade de muito brasileiro. Praticamente 7 em cada 10 entrevistados pela pesquisa da SPC Brasil reconhecem que não são capazes de lidar com imprevistos financeiros. 60% chegam ao fim do mês sem nada no bolso. E ainda, 57% disseram que não planejam ações para garantir um futuro financeiro. Para mudar esse cenário, é preciso ter controle e planejamento. E não importa se a renda é baixa. Se a gente olhar do ponto de vista de quem mais precisa de planejamento financeiro, é quem ganha menos, porque essa pessoa tem menos margem, tem menos sobra. E aí depois, quando ela começa a planejar, ela até descobre que pode ter ali uma reserva que, de repente, pode ser investida. Afinal de contas, é preciso planejar para viver melhor e não se afundar em gastos exagerados ou desnecessários. Quem tem dificuldade para lidar com as finanças pode contar com a tecnologia. Existem sites e aplicativos gratuitos que ajudam a controlar as despesas. A startup de finanças, Parcela Mais Baixa, como o nome já diz, permite ao usuário do site receber ofertas de serviços mais em conta. Nosso consumidor ele entra, seleciona dentro das 4 áreas do site, telecomunicações, saúde, finanças e seguros, escolhe as parcelas que ele paga, ele só precisa colocar o valor da parcela, não precisa explicar que tipo de serviço que ele tem. Feito isso, isso passa para o nosso banco de dados e os nossos parceiros, que são as operadoras, os consultores, entram em contato, tanto pelo WhatsApp ou pelo e-mail, para conseguir propor e oferecer propostas mais viáveis para o negócio dele. Cláudio pagava coisas que não usava, como a TV a cabo. Após a separação, teve que reestruturar as contas e, com a ajuda do site, já está economizando. A gente não usa mais a televisão. Meus filhos, a gente usa o smart, né? Coisa. Então, tirando a televisão, tirando o telefone fixo e só a internet que interesseia, economizei mais de R$100 por mês. A ideia é pagar realmente só pelo que usa e, ainda assim, tentar reduzir o custo. A falta de tempo para você ir atrás de fazer uma ligação para o prestador de serviço de telefonia, de TV a cabo, de seguro, acaba te deixando numa renovação automática e que você, por
comodidade ou por falta de conhecimento acaba pagando mais caro. Já Gustavo usa o aplicativo Guia Bolso. Ele cadastra a conta bancária e as despesas na ferramenta. O software faz uma análise e informa quando ele ultrapassa a média mensal. Controlando os gastos, ele aprendeu, inclusive, a investir. Consigo guardar uma grana, às vezes uma semana, às vezes no mês, eu consigo guardar um dinheirinho porque eu sei onde eu deveria ter gastado menos, então eu falo, pô, essa semana eu não vou gastar muito saindo para almoçar ou para jantar, eu vou levar marmita, eu vou comer em casa, pedir alguma coisa mais baratinha, com isso eu consigo guardar o dinheiro. O governo federal nomeou o coronel do Exército Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior para a presidência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, órgão responsável por executar as políticas nacionais de metrologia e qualidade. O coronel substitui Ângela Furtado, que ocupava o cargo desde o ano passado. Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com autoridades de outros 4 países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá, deflagrou hoje a 6ª fase da Operação Luz na Infância, em combate à pornografia e à exploração sexual infantil. A repórter Estela Freitas está no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e tem mais informações. Estela, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. No Brasil, a operação foi cumprida em 12 estados, entre eles São Paulo. Só aqui foram 57 mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu materiais como computadores, câmeras, HDs externos com armazenamento de vídeos pornográficos infantis. 17 homens foram presos em flagrante. O que surpreendeu a polícia é que um deles é um professor de uma escola na Zona Oeste aqui da capital paulista. Ele dava aula para alunas de 12, 13 anos e produzia vídeos pornográficos dessas meninas sem elas perceberem, por debaixo da saia, uniforme da escola. Veja os detalhes agora na reportagem. Dezenas de suspeitos foram presos em flagrante ainda na parte da manhã em vários estados. Com eles foram apreendidos mais de 180 mil arquivos com conteúdo de crimes de exploração sexual praticados contra menores de idade. Ao todo, foram 112 mandados de busca e apreensão, 94 no Brasil e outros 18 nos Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. Só no estado de São Paulo foram 57. 17 homens foram presos em flagrante. Entre as pessoas presas aqui no estado está um professor de história de 54 anos que dava aula numa escola da Zona Oeste da capital paulista. Segundo os investigadores, ele atraía meninas de 12 e 13 anos e usava a própria sala de aula para produzir os vídeos. Ele colocava uma câmera escondida numa sala e aí chamava as alunas para perguntar algumas coisas e tentava e filmava, conseguia fazer mais íntimas dela. Na casa de Ivan Seco, como foi identificado, foram recolhidos computadores, HDs, celulares e as caixinhas de remédio que eram usadas para esconder as câmeras. Ele dava aula nesta escola. Em nota, a direção afirmou estar surpresa e em choque com a detenção do professor e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. 597 pessoas em 8 países foram presas nas 5 primeiras fases da Operação Luz da Infância. No Brasil, as penas para esse tipo de crime variam de 1 a 8 anos de prisão. No Facebook da Rede TV você já pode acompanhar nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite a todos. Até amanhã.